Salve, salve, galera. Muito bom dia. Boa tarde. Aqui fala Júnior Saquete para mais um Siglocast, podcast que por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais uma sexta-feira aí. Nós sextamos, a gente fecha aí o fechamento semanal com outros sócios. Hoje tem uma figura nova aí, quem vai assistir no YouTube que está participando, mas vamos começar pelas figurinhas repetidas. Heber, como é que tá a Itajaí, cara? Tudo certo, brother? Fala, boa tarde, Júnior. Beleza? Depois de uma semana de vácuo aí, ficamos devendo para os clientes aí o fechamento da semana passada, mas estamos aí tudo firme. Essa semana tivemos um resultado bom aí, vamos que vamos. Não, pô, a semana foi um vácuo aí meio necessário. Até expliquei no podcast segunda-feira já, quem está sabendo aí na questão que peguei Covid, tive um falecimento na família, então foi uma semana mais sabática para voltar com o bom humor, senão também não adianta fazer com mau humor ou com triste, que não vai rolar muito, né? Então tem que estar um pouco já mais feliz. Jean, como é que tá aí, meu brother? Tudo certo? Tudo certo, né? Sextamos aí com S de saudade, estava com saudade de ver vocês aí na sexta-feira, apesar de ser só uma semana, né? Mas a gente tem sempre esse encontro aí, então por ficar uma semana sem ter esse bate-papo faz falta. Cara, é verdade, cara. E hoje a gente tem uma figura nova aí, o Guilherme, que conhece aí, vê direto no NSC aí, reportagem, lavagem, é uma figura conhecida na mídia aí de Florianópolis e região. Economista-chefe da sigla. Tem um em Tubarão, um em Florianópolis, em Itajaí e no Campeche. Eu sou representante aqui do Campeche, então, no grupo hoje. Porra, vai trazer uma informação de peso aí sobre a Selic, aumentou, o que vai mudar, o que não vai mudar. Mas vamos começar, como as semanas anteriores, devido ao horário da Bolsa, a gente não tinha o fechamento oficial, mas agora a gente já tem, como voltou a fechar às 5 horas da tarde aí, nessa semana devido ao horário de verão que acabou nos Estados Unidos. E o Bovespa hoje fechou com alta de 1,21 a 116.221 pontos. Com isso, na semana terminamos em alta de 1,19. Dólar hoje caiu 1,51, cotado a 5,48. E na semana o dólar já caiu 2,31. Jean, expliquei para a galera o que aconteceu para o Bovespa estar assim, o dólar estar assim, como a gente faz toda semana. Então, uma semana aí bastante movimentada, né? Campo econômico, político e da saúde, né? Tivemos reunião do Copom, Fed, troca de ministros da saúde. Então, a semana começou aí com o nosso índice Bovespa na segunda fechando com alta de 0,6, com destaque aí para as blue chips e com a melhora do humor do mercado americano, né? Com os investidores mais otimistas com a velocidade da recuperação da economia local. A aprovação do pacote de estímulos também lá dos Estados Unidos, que ocorreu na semana anterior, também ajudou nesse clima mais altista de mercado. E lá nos Estados Unidos, as bolsas americanas Dow Jones e S&P bateram novamente as máximas na segunda-feira. Aqui no Brasil, foi divulgado um importante indicador, o IBC-BR de janeiro, em relação a dezembro. Para quem não sabe, esse indicador ele é uma prévia do PIB. E a boa notícia foi que o indicador cresceu 1,04%, bem acima da expectativa do mercado, que contava com um aumento de 0,4%. Na terça, tivemos uma boa notícia aqui no Brasil também, que foi divulgado o relatório de CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em janeiro, aí tivemos a criação de mais de 260 mil vagas de trabalho, contra 179 mil que era esperado pelo mercado, uma ótima notícia mesmo. Mas essa notícia não foi o suficiente para segurar o índice Bovespa, que fechou o dia em queda de 0,7%, com os investidores aí na expectativa da super quarta, né, com a divulgação das decisões dos órgãos de política monetária daqui do Brasil e lá dos Estados Unidos. E falando nessa super quarta, o mercado esperava ansiosamente para saber a postura aí dos bancos centrais aqui do Brasil e lá dos Estados Unidos. Aqui a situação muito mais crítica, né, com a inflação crescendo, mas com a economia apresentando aí sinais fracos de recuperação. E lá nos Estados Unidos, os investidores testando aí a rigidez do Fed na questão da política monetária de manter os juros em níveis baixíssimos como estão hoje, né, fazendo também a recompra de títulos, mesmo com a inflação da economia americana e dando sinais de alta. A quarta, o Ibovespa até fechou com uma forte alta nesse dia, mais de 2%, com a expectativa do aumento da Selic. Era unânime essa subida, né, que de fato aconteceu, mas esse aumento veio acima do que a grande maioria do mercado esperava, que seria um aumento aí na casa de 0,5%. O Banco Central acabou demonstrando uma preocupação adicional com o cenário estrutural da economia brasileira. Então, a taxa de juros, que não tinha um aumento aí desde 2015, subiu de 2 para 2,75, com o Bacen vendo um cenário mais desafiador pela frente, né? Com isso, o Bacen também deu um start aí no início de ciclo de alta da Selic,
e de acordo com o Boletim Focus, né, a Selic deverá fechar o ano de 2021 na casa dos 4,5%. Já nos Estados Unidos, o Fed manteve a sua política dovish, né, de continuar estimulando o mercado, por ainda não visualizar sinais de uma recuperação sustentável da economia americana, e que também eles precisam ver a inflação dar sinais consistentes, né, acima dos 2%. Dessa forma, a taxa de juros dos Estados Unidos ficou novamente na banda entre 0 e 0,25, porém foi revisada a projeção do PIB, que subiu de 4,2 para 6,5 em 2021. Para a gente finalizar aqui na semana, né, em que o país aqui, o Brasil, bateu o recorde de mortos pela Covid, uma notícia vinda lá da Europa que envolve a vacina, algumas pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca, que é a vacina que o governo brasileiro aí tem como principal aposta no combate à pandemia. Algumas pessoas apresentarem quadros de coágulos no sangue, que possivelmente teriam sido provocados por esse imunizante, e por conta disso a Alemanha, a França e também a Itália suspenderam a vacinação utilizando esse imunizante. E aí a Agência Europeia de Medicamentos afirmou que a vacina é segura e que não foi a princípio encontrado nenhuma relação direta, né, desses quadros de coágulos com a vacina. A própria OMS também se manifestou e recomendou a continuidade do uso da vacina da AstraZeneca. Era isso, Júnior. Cara, bastante coisa, bastante notícia boa, cara. Os dados do CAGED animou bastante, fiquei bem feliz com essa parte. A gente vê aí a questão de emprego, talvez na cidade está desemprego, mas no nível geral está crescendo, e BCBR também. E a notícia da vacina da AstraZeneca, eu fui um pouquinho mais a fundo, parece que tem um conselho de trombose, alguma coisa assim. E falaram que parece que o mesmo número de pessoas iria ter essa doença, tá ligado? Coincidentemente foi quem tomou vacina, então teve esse percentual maior, mas que é segura. Cara, e como a gente falou, assim, nenhuma delas... Até quando se compara, eles até apresentaram dados estatísticos lá na Europa, né, das pessoas que apresentam esse tipo de problema, que é uma coisa, não dá para dizer que é normal, mas acontece. Eu tive, pô. E também, se a gente for fazer uma relação das pessoas que apresentaram esse quadro com o número de pessoas que tiveram um resultado positivo, pô, uma coisa ínfima, né? Eu tive trombose safena, cara. Tive que tirar faz 6 anos atrás, por besteira, por um sapato social apertado. Olha a viagem que surgiu. Então, nada claro, mas a questão da vacinação no Brasil está prejudicando bastante. A gente bateu a média móvel de 2.050 mortes hoje. Cara, 2036, se não me engano, 86. Eu sempre faço todo dia a mesma analogia, cara. Quando caiu o avião na Chapecoense, era 100 pessoas, sei lá, que estavam dentro, e todo mundo ficou abismado. Tá caindo 22, 26, 28 aviões por dia, e a gente tá... É que virou costume, né? Porque já tá toda semana, todo dia trazendo notícias, então virou hábito saber que a gente morreu e tudo mais. Mas quando o cerco vai fechando, cara, aqui em Tubarão, muita gente conhecida tá passando por uma situação bem difícil, cara. Aí o cara começa a dar um valor um pouquinho diferente para essa parte, acho que só a vacinação para curar. Falando de vacinação, aí teve umas trocas, e Pazuello fica, Pazuello sai, entra um que sai, que viaja também, que... Olha, o que aconteceu na política aí, Eber? Então, vamos lá. Primeiro, falar sobre o assunto da semana passada, né, que a gente não passou por aqui. Na segunda-feira passada, o nosso ministro Fachin aí cancelou, na verdade, as condenações do ex-presidente Lula. Então, ele não é mais inelegível, né? Agora ele é elegível novamente, até que uma outra jurisdição aí avalie esse caso. E já no outro dia, o STF, através do presidente da segunda turma, o Gilmar Mendes, ele convocou a votação da suspeição do Moro, né? Então, um dia depois disso aí, de ter dado essa confusão, um dia depois ele chamou essa reunião, colocou em pauta a suspeição do Moro, e quando o placar estava 2-2, aí o ministro Cássio, que é indicado do nosso presidente Bolsonaro, ele pediu vistas do processo, jogou um pouco de água fria em cima dessa fogueira e deixou para mais tarde a gente discutir isso aí. Eu acho que até foi bom isso aí, senão ia inflamar demais a discussão política, né? Então, vamos deixar um pouco mais para frente para ver essa questão de 2022, mas dificilmente a gente não vai ter Lula aí na eleição. Então, já todas as
casas de pesquisa aí já estão colocando ele nos nomes. Aí, apesar de eleição passada mesmo ele inelegível, as casas de pesquisa ainda colocavam ele na pesquisa para ver a relevância, né? Agora ele de fato tem essa oportunidade de disputar as eleições, né? Semana passada também a PEC emergencial foi aprovada no Congresso. Quando a gente tinha falado, ela tinha passado apenas pelo Senado, então passou pelo Congresso, quase foi desidratada e quase tiraram algumas coisas bastante importantes para a nossa situação fiscal aí, mas quase a totalidade dela foi mantida. Até o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista essa semana falando que a taxa de acerto dele ao mandar propostas para o Congresso tem sido aproximadamente 70%. Então ele manda alguma coisa que ele considera ideal e os deputados dão um jeito de tirar 30% ali desse benefício para a economia, digamos assim. Já vindo para essa semana, então, começou com já domingo um rumor de pedido de demissão do Pazuello, que era até então ainda é o ministro da Saúde interino, né? Depois ele negou isso aí, falou que só vai sair a hora que o presidente pedir o cargo dele. E na segunda-feira o presidente se reuniu com a Ludmila Ajar, que é uma cardiologista que sempre está presente aí na política. Então ela se reuniu com o presidente por algumas opiniões divergentes. Ela acabou não aceitando o cargo, que era inclusive muito preterido pelo Centrão, e o Centrão estava apoiando o nome dela para assumir o Ministério da Saúde. Aí já no outro dia, terça ou quarta, o Marcelo Queiroga, que também é cardiologista, presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, ele aceitou o convite do Bolsonaro, então vai ser nosso ministro da Saúde, e ainda está uma fase de transição. Eles estão junto com o ministro Pazuello, que não saiu de porta para fora, ele vai conduzir essa mudança, e eles vão passar o bastão aí no Ministério da Saúde, né? Hoje mesmo, como o Jean bem falou, foi assinada as vacinas da Pfizer e da Janssen, então mais 140 milhões de doses praticamente garantidas também. E uma notícia que está chegando agora no final da semana, que é o kit intubação aí, né? Que a maioria dos estados estão começando a sofrer por falta de remédio necessário para intubação. Então, esse kit intubação é uma série de remédios aí que os pacientes intubados precisam tomar até para ficar dormindo desacordado, né? Então, esse tipo de medicamento está começando a acabar nos estados, está tendo uma corrida, as farmacêuticas talvez não consigam entregar, assim como aconteceu do oxigênio, que às vezes ainda tem um rumor de que vai acabar os oxigênios aí. Então, mais uma preocupação, e além de UTI lotado, agora medicamento também que está começando a ficar em falta. Então, o nosso ministro Marcelo Queiroga aí vai ter um trabalho muito grande pela frente, e até porque nós estamos numa situação bem complicada e os números aí da Covid estão acelerando muito nas últimas semanas, né? Voltando mais para a parte de política, essa semana na Câmara, o Congresso em si, na verdade, votou os vetos do presidente, as principais pautas que passaram aí por essa semana no Congresso foram os vetos do presidente. Foram mantidos os vetos tanto do marco do saneamento como da lei do gás, que estavam bem atribulados, aí a oposição querendo fazer uma desidratação dos textos aí, mas foi passado isso mostra que a articulação do governo melhorou muito no Congresso, aí ele está conseguindo passar alguma coisa, aí, coisa que nos primeiros 2 anos de governo aí ele não conseguiu fazer muita coisa disso. Então um veto, inclusive, do marco de saneamento que ia prorrogar os contratos estatais com o poder público mais 30 anos, impedindo aí a iniciativa privada de entrar nesse setor. Então foi derrubado também, foi mantido o veto, inclusive, desculpe. Né, contrapartida sempre tem que ter na política, né? O Congresso derrubou o voto com o aval do próprio Bolsonaro e da lei que dava isenção a tempos de cobrança tributária e a anistia das igrejas. Então, foi anistiado, e que a igreja que estava devendo agora não está mais. E até porque, né, parece que a gente não precisa arrecadar mais, mas
É uma questão muito política e eleitoreira aí, né? Tem muito pastor em volta de muito político, e é político, inclusive, então o impacto disso aí é aproximadamente 1,4 bilhões até 2024, né? E o mais importante, eu acho que agora, final da semana, a reforma administrativa, o relator na CJ é o Darcy de Matos, do PSD aqui de Santa Catarina. Ele vai apresentar o relatório dele até o final do mês para votação no início de abril. E então vai ser formada a comissão especial aí, que é a próxima etapa da tramitação, e deve ser presidida pelo deputado Fernando Monteiro, e o texto vai ser relatado por Arthur Maia do DEM. Então está andando a reforma administrativa e a gente está vendo que dentro de alguns meses a gente vai ter um avanço nessa questão aí, até porque é uma promessa do Lira aí aprovar tanto a administrativa como a tributária ainda esse ano, né? Então, e por último, Eletrobras e a empresa Brasil de Comunicações foram incluídos no plano de desestatização, né? Então isso autoriza o Banco Central a fazer estudos para começar essa parte de privatização dessas empresas. Aí a ABC, que era... O Bolsonaro sempre chamava ela de TV Lula, né? E depois ele gostou desse pirulito, e ele agora é a TV Bolsonaro, porque ele não estava muito querendo se desfazer dela não, depois que ele viu o poder, né? Mas não vai ter muito jeito, a oposição pegou firme em cima disso aí, ele incluiu aí no plano de desestatização. Então mais alguma coisa que está andando aí. Algumas notícias boas, algumas nem tanto, né, Júnior? Mas a política está seguindo. E por último, na verdade, ontem, né, faleceu o senador Major Olímpio, que era um grande aliado do Bolsonaro aí no Senado. Então, o Senado hoje, acho que nem teve quase nada de declarar um luto, né? E é uma pena aí que mais gente está morrendo e 3 senadores já mortos pela Covid, né? Então, isso faz acender a luz de alerta lá em Brasília. Cara, vamos comentar sobre tudo, né? Primeiro do Lula, que todo mundo ficou meio abismado, assim, mas conversa com algum pessoal do direito e alguns clientes, advogados, disseram que, juridicamente falando, foi correto. Então, assim, a gente pode fazer um podcast sobre isso, que a gente vai ter bastante opinião para travar sobre Lula e Bolsonaro. E, olha, se for discutir, a gente vai tocar adiante. Mas, como eu falei, a questão das mortes está chegando perto. Está chegando perto. No começo chegava perto de algumas pessoas, agora está chegando perto de todo mundo, e vai chegar um momento que, assim, essa nova cepa, cara, é quase impossível tu não pegar, entendeu? Só se tu te cuidar muito, te trancar e for 100% aquele correto. Porque os caras dão uma avisada, tira a máscara no lugar, tá num restaurante comendo. Pô, um monte de gente passa eles falando sem máscara, tu vai comer, vai pegar. Então, assim, torcer para não... Como usei a analogia na entrevista na rádio que eu dei ontem, é que nem uma roleta russa, cara. Tu bota uma bala no 38, gira e torcer para não estar engatilhado. Então, não tem mais saudável, não tem mais atleta, não tem mais gordo, magro, novo, idoso, criança. Acabou. Agora é uma mega cena. Mas tivemos uma notícia legal da taxa Selic. O mercado aqui estava 0,5, havia-se rumores 0,75. Primeira elevação da taxa Selic desde 2015, o que a gente falou assim, vai voltar a taxa de 2015? Eu disse, não, cara, não vai voltar 14,25, peraí, fica frio, não é de uma hora para outra que vai subir. Olhando algumas perspectivas que a XP passou, acho que realmente foi legal a ideia do Roberto Campos Neto, mas a dúvida que vem é que o Guilherme vai explicar que dessa parte de renda fixa, o cara dá uma aula assim, mesmo assim, o que muda, cara? A curva de juros futura está mais baixa, parece, a mais curta está mais alta. O que realmente influencia a Selic esse aumento, essa perspectiva de mais 0,75 para a próxima reunião? Que essa parte do 0,75 foi um pouquinho surpreendente, né? Acho que a maioria colocava dentro do 0,5, mas todo mundo já cravava que a gente ia ter subida. Estourar a curva de juros hoje, dá para a gente ver o que o mercado está apostando a partir da curva pré-fixada de juros. Se eu vejo a curva pré-fixada de juros para janeiro de 2022 apontando que está em 6%, eu consigo inferir que eu estou partindo 2%, se ela chegar se a pré-fixada está 6%, ela tem que ficar mais ou menos dos 2% aos 10%, vai dar uma média de 6%. Então, a gente consegue, a partir da pré-fixada, auferir como é que está a expectativa de mercado.
E ela é bem interessante que ela diverge muito do Focus. Quem acompanha o Focus vê lá uma coisa e eu falo assim, uma coisa que o pessoal fala, outra coisa que o pessoal aposta. Eu prefiro ir no que o pessoal coloca o dinheiro do que o pessoal fala. Falar, não, dólar no final do ano está R$5, está cravado lá no Focus há 3 anos que o dólar vai cair e tudo mais e nunca cai. Então, é melhor olhar a curva da B3 ali, o DI1F22, DI1F23, e tem vários vencimentos, vários vértices de vencimento dentro da B3 para quem quiser acompanhar. D1F23 é o vencimento, sempre em janeiro do ano. Mas já está sendo colocado subida de 0,75 e mais praticamente 5 subidas seguidas de 0,5. Então, a gente teve uma de 0,75 para 2,75, mais 5 de 0,5, mais 2,5. Então, chegar no final do ano já em 5,25, entre 5,25 e 5,75, já está precificado dentro da curva. Então, quando a pessoa fala, mas a Selic subindo agora, o que vai impactar nesse juros futuro? Basicamente nada, porque já está precificado. O que vai impactar no meu fundo imobiliário? Que subir Selic é péssimo para o fundo imobiliário. De fato mas se já está precificado dentro do fundo imobiliário. Então, na verdade, essa subida já está toda sendo imaginada pelo mercado. Se olhar as curvas longas de juro, praticamente não mexeu. Se eu quiser olhar aquela curva D1F31, já um vencimento mais para 10 anos, ele está praticamente estável, porque eu já imaginava isso. Até a gente poderia, talvez, se a gente tiver uma subida muito abrupta de juros agora, pode ser que a parte longa da curva, na verdade, caia, porque daí tu aumenta juros agora, tu não precisa aumentar juros lá na frente. Então, acaba tendo chama de flattening, a curva ela fica mais flat mesmo, a curva de juros sobe a curta e a longa cai, ela fica mais homogênea. Hoje ela está muito ainda inclinada. Então, a gente teve essa subida, já estava precificado. Acho que um ponto importante dessa subida de juros foi para ter um pouco menos de volatilidade no dólar também. Se for olhar o dólar na sequência dessa subida, o dólar deu uma baixada. E é natural que se a gente tenha uma Selic um pouco mais alta, isso se reflita num dólar um pouco mais estável e talvez tudo mais constante, mais próximo dos R$5 do que dos 6. O Guilherme, fica muito mais fácil de entender assim, cara. Até abrir o gráfico aqui do lado da curva de juros, deu perfeitamente para entender. O pessoal não entende muito, aumentou a taxa agora aqui, depois vai lá na frente. Como é que funciona? E assim, eu estava lendo, vamos abrir a mesa aí para a gente fazer essas discussões, né, sobre essa questão do que pode impactar. Claro, geralmente quando aumenta a Selic, sai um pouco de recurso da Bolsa, claro, essa perspectiva o pessoal vai trocar um pouco, eles vão ganhar 5% em um ano em 2022, e aqui eu estou ganhando 6, 7 com dividendo, mas assim, a migração não vai ser tão forte assim como foi antes, e essa migração tão forte quando a Selic caiu e a Bolsa cresceu bastante. Mas estava lendo aí, vocês concordam, os setores mais impactados, a parte de varejo, de energia, tecnologia, segundo a XP também passou isso, e a parte mais se são vantajosas, a parte de bancos, seguros, a gente está vendo os bancos subindo alguns dias. A opinião de vocês aí, eu acho particularmente que a Bolsa vai continuar no patamar dela, nas perspectivas que a gente tem aí de grandes analistas sobre isso. Vai haver uma migração, mas eu acho que vai dar uma mexida legal na inflação para segurar um pouco e no dólar também. O que vocês debatem sobre isso? É complicado, né? A taxa muito alta, né? A gente tem os dois pontos, né? A taxa muito alta e taxa muito baixa, né? A taxa muito alta, ela acaba desestimulando, né, o investimento e de alguma forma também foco fiscal com uma dívida aí mais vigorosa, né? E isso acaba tornando, inclusive, ela mais difícil de pagá-la, né? E ter uma taxa muito baixa também pode pressionar demais o câmbio, que era o que o Guilherme estava falando agora, né? E aí, por consequência, contaminar a inflação aí, dependendo do cenário. Então, eu particularmente eu concordo com esse ponto que o Guilherme colocou, que eu acho que uma Selic aí na casa dos 5% é um cenário ok. Alguns setores acabam se beneficiando com isso, né? Outros nem tanto no curto prazo, mas eu entendo que uma taxa de juros mais alta, bem que até o próprio comunicado do Banco Central ele fala, né? A inflação está alta, mas o cenário de recuperação econômica ele está fraco, né?
mas havendo uma recuperação da economia e mesmo o Banco Central continuando com esse ciclo de alta, o ciclo de alta também quer dizer que a economia pode estar voltando, né? Então, por um lado, a alta de juros, ele traz um efeito positivo para a economia, né? Eu uso a analogia da mesma parte dos investimentos, né? Que a gente sempre foca na diversificação, acho que faz sentido isso, porque quem é diversificado, cara, tá meio que dentro de todos os cenários que pode acontecer. Pô, bolsa subir, lá fora subir, dólar cair, dólar subir, e por aí vai. Eu acho que essa diversificação faz. E a questão da política monetária é isso, não vai estar sempre bom, muito bom para ninguém. Vai estar normal ali, a ideia é estar normal para todo mundo. Porque às vezes, pô, a taxa baixa é legal para quem exporta. O pessoal está exportando, o dólar tá lá em cima, pô, tava ganhando 6 aí, 5,80, 5 e pouco. Agora, pô, vamos dar uma, quem está importando tava tomando toda semana, todo dia na conta. Então, assim, eu acho que tem que ser um meio termo para todo mundo. E outra coisa, cara, empresa boa, ela cresce independente do cenário, cara. Sim. Juros na máxima, né? É só a gente pegar ali a Selic histórica, né? E cruzar com o crescimento aí das empresas, das boas empresas da Bolsa, né? É só uma sequência, as empresas continuam crescendo. Cara, que nem aquela analogia que a gente fez, que a gente ia montar o texto e a gente não corrigiu ainda aquele texto foi montado, assim, vamos supor, eu sempre uso o mesmo exemplo da Apple. Cara, eu uso tudo da Apple, independente, se o dólar tá um pouco mais alto, posso deixar de comprar aí, mas eu vou juntar uma grana e vou comprar um Apple novo porque eu gosto muito dos seus Apple, então a Apple sempre vai crescer se depender de mim, porque eu sempre vou ter Apple. E quem tem vai continuar tendo. Então, tu acreditar realmente na empresa. Claro, a Apple vai ser prejudicada? Vai, pô. É tecnologia, é financiada, é alavancada, beleza, vai cair, mas ela vai dar lucro. Então, o pessoal às vezes vai tirar, porque pode ser que não caia, mas quem é fiel da marca, quem está ali dentro, vai indo. Eu peguei um dado na live que teve até da XP, cada 1 ponto percentual que aumenta a Selic, a dívida aumenta em 35 bilhões de reais, a nossa dívida pública, questão de juros. Mas fica mais fácil a rolagem, né? E fica mais atrativo para o pessoal querer comprar também os títulos do Brasil. Meme, tu tá aí só de observador, cara. Vai dando teu pitaco aí que tu manja disso aí. Não, o Weber vai falar disso daí agora. Eu ia falar das empresas, né? Porque essa empresa é muito endividada e talvez num cenário de juros baixos ela até consiga se aparecer aí no mercado, alguma coisa assim, mas se ela é muito endividada, a gente viu isso acontecendo essa semana aí, que os juros futuros dos Estados Unidos deu uma indicadinha para cima, as empresas de tecnologia que são muito alavancadas já deram uma porrada para baixo, né? Então, ia fazer uma comparação com o próprio Brasil, né? Pô, nós somos, acho que a empresa mais endividada do Brasil é o próprio Brasil, né? Então, essa subir demais a Selic atrapalha a gente mesmo, mas não tem jeito, né? A política monetária serve justamente para isso, para cada hora puxar o cobertor curto, uma hora para o pé, uma hora para a orelha, outra hora. Então, é para isso mesmo que serve e esse é o instinto, né? Tem um dado interessante naquele teu negócio, tu falou de subida de juros e aí saída de dinheiro da renda variável para renda fixa, mas tem na teoria de fato fala-se isso, né? Mas se tu olhar na prática, tem vários estudos lá fora que dizem o oposto, que quando sobe juros o mercado anda. E foi feito até recentemente na XP, não sei se a gente tem um veículo para passar para quem está ouvindo o podcast, ou que a gente fala, olha lá no nosso Instagram, mas eu posso passar aqui depois. Só para interromper, pode olhar na descrição do vídeo, a gente vai colocar o link na descrição do podcast ali depois. Foi feito isso, que já foi feito vários estudos lá fora, e agora foi feito um aqui recentemente pela própria XP, que coloca que praticamente não tem relação entre a subida de juros e queda de bolsa. Porque na teoria a gente pensa, beleza, o custo de oportunidade melhorou. Então, o cara que veio, esses milhões de pessoas que vieram para a renda variável, eles fugiram da renda fixa porque não queriam lá os 2% e pensa se voltar a 7, 8, ele resgata e volta para a renda fixa. Mas se a gente for pensar o que faz a Selic subir, é uma maior atividade econômica. Uma maior atividade econômica está relacionada com crescimento de receitas e crescimento de lucros. Então, quando a gente tem subida de juros, é porque a economia está aquecendo. Então, é bom para o mercado de renda variável. Lá fora já tem vários estudos que mostram isso, e eu nunca tinha visto, pelo menos aqui no Brasil, vi que ontem ou anteontem a XP divulgou um histórico assim, de vários anos de subida de juros, desde lá dos anos 90,
com a subida de juros e qual foi o resultado do Ibovespa dentro desses períodos. E praticamente foi zero, assim, não teve grandes impactos. Porque se a gente for ver até mesmo na renda fixa, né, o cara que quer um pouquinho mais de retorno, mesmo na renda fixa, ele pega um pré-fixado longo lá e, né, o 2% na Selic não vai fazer tanta diferença para esse investidor, porque ele vai pegar o 8% para 5 anos lá, ele vai correr para esse lado. Então, o cara que tem o skin de game mesmo, o cara não tá nem aí se a Selic é 2 ou é 5, né? E eu peguei um dado aqui, ó, 30% da dívida pública está atrelada à Selic, né? Mas aí até pegando um pouco do que o Guilherme estava falando ali sobre curva de juros, né? Uma alta uma alta na Selic, ele acaba compensando na ponta da curva de juros longos. Isso tem um reflexo na dívida pública, que acaba baixando o custo da dívida pública lá na frente. Então tem o lado ruim no primeiro momento, né? Mas eu acho que olhando para um cenário mais de longo prazo, acaba sendo um efeito positivo. Que nem comentou, assim, o futuro fica um pouco mais previsível, sabe? Fica um pouco mais, assim, é mais fácil, não fica tão volátil esse futuro. Mas eu acho que, assim, o pessoal veio perguntar bastante, vocês também devem ter perguntado como é que é, compra de público, o que faz agora, sai de ações. Cara, calma, vamos rever a situação, o que tu quer, qual estratégia tu quer traçar. Eu acho que esse é o momento de a gente continuar focando na parte de diversificação também. Acho que é importante, porque esse cenário é bem volátil. Assim, a AstraZeneca cancelou a vacina essa semana. Se por acaso esse negócio de coágulo tivesse efetivo, a gente estava fudido, tá? Se não foi comprovado o coágulo, a gente ia tomar uma ré gigantesca, que era menos uma vacina, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, provaram que não. Então, a gente está meio que na corda bamba. A gente tem que estar ali, colocar os ovos em vários locais separados, a gente está passando no terreno uma trepidação. Vai caindo um, vai sobrando o outro, mas no final o jantar vai ter que estar na mesa e o jantar tem que ser maior que a inflação, né? E já faz mais de um ano que estamos nessa, né? Cara, quem passou por o ano 2020 aí, 2021 tá passando, tá vendo todos os cenários. O cliente que veio do banco lá, que estava acostumado no CDB e começou a entrar nessa parte um pouco mais de renda variável 2020, cara, ele pode escrever até um livro, tá? Tipo assim, sobrevivi. Mas é interessante que a pessoa que passou por isso, ele sai um investidor muito mais maduro, né? O cara que deixou passar ali em março, aquele menos 29, e ele ou manteve a posição ou ainda fez alguma alocação maior para pegar um mercado mais favorável, preços mais baixos, com certeza esse cara sai muito mais maduro do que entrou. Então, não vai ser uma greve dos caminhoneiros, um Joesley Batista, um Lula, uma coisa assim que vai assustar ele. Então, ele já está muito mais maduro, sabe que isso pode acontecer, que o Brasil provavelmente... Assim, a única certeza que eu tenho é que vai acontecer. Assim, nos próximos anos vai ter um circuit break, é óbvio, vai ter... Acho que estatisticamente tem 3 dias com quedas acima de 5% anualmente na Bolsa, né? Então, agora na semana retrasada, acho que nem chegou a bater menos 5%, mas pelo que eu percebi, quando deu aquele menos 4 alguma coisa, pelo que eu percebi, pelo menos das minhas conversas aqui, não teve ninguém correndo para o meu WhatsApp e achando que estava desesperado. Talvez 2, 3 anos atrás fosse assim, meu Deus, está caindo 5% agora no mercado, hora de sair, agora foi mais ou menos assim, beleza, já entendi o que aconteceu. E acho até muito bacana ter esse fluxo grande de investidores dentro da Bolsa, porque ele fica muito mais antenado do que está acontecendo. Antigamente, tinha lá 500 mil, 400 mil aplicadores na Bolsa, fazia uma cagada grande, o governo federal tinha 300, 400 mil que perdiam. Então o cara fala assim, só o cara rico que está lá na Bolsa. Agora já são 3 milhões. Quando a gente vai 100 milhões, a hora que fizer um negócio desse na Petrobras, vão malhar o cara de pau, né? Vão falar assim, tá, peraí, as economias agora derreteram que tu fez uma coisa dessa. Então, para a economia, para o país como um todo, é muito positivo esse cenário que a gente está vivendo. Eu vi um podcast esses dias, cara, eu estava comentando sobre essa questão, assim, vamos pensando em escalas grandes, né? Antes a gente tinha poucos investidores na Bolsa e os institucionais movimentavam a maior parte da circulação diária, ali, os 30 e poucos bilhões, a média e tudo mais. Então, se, às vezes o institucional tirasse uma grana de uma empresa, saísse uma posição, automaticamente poderia mexer no índice, depois essa posição grande. Então, assim, quanto mais pessoas entrando, é mais dinheiro entrando. E as pessoas que estão entrando, que passaram por 2020, elas são mais na visão de longo prazo, porque essa ideia que a gente está colocando na Bolsa é de longo prazo.
Então elas estão se acostumando com o calejado, né? Já perdi 20 e pouco por cento lá, aproveitei e comprei mais, se cair mais um pouco, eu vou até comprar mais. Esse é o discurso que eu recebo. Ó, se cair aí abaixo, quando começou a cair de novo ali no mês passado, se cair, chegar no 100 mil eu vou comprar, chegar no 110 eu vou comprar, o pessoal está empolgado para poder cair um pouquinho mais e comprar mais. E, consequentemente, mais empresas... consequentemente, mais empresas estão entrando no índice, mais diluído fica o índice. Então, se às vezes a Petrobras daqui a 5 anos, em vez de ter 8% de participação, vai ter 0,5%, 1%. Então, se sair o CEO, se entrar CEO, não vai mexer tanto quanto hoje. Então, essa liquidez do mercado, quanto mais cresce, mais vai ser melhor, né, para a questão de estabilidade, de não sofrer esses baques tão grandes. Tem uma empresa na Bolsa da China... Né? Na Bolsa da China tem uma empresa, cara, se não me engano, equivale a 45% do índice, 42%, sei lá. E ela é dona de mais uma empresa que vale mais uma coisa. Ela é quase metade do índice de uma bolsa da China, não lembro qual país que é. Então, assim, se o Jack Ma for sequestrado da empresa lá, esquece que a bolsa cai do dia 80%. Então, acho que esse movimento nosso, esse nosso trabalho como aí que a gente vem fazendo, trazendo informação, eu sempre brinco, perdendo tempo no bom sentido, né? Pô, é sexta-feira, 6h15 aqui, todo mundo parado, fazendo live para trazer conhecimento, coisa que a gente sabe, a gente pode passar, só que a gente sozinho passa para 2, 3, a gente aqui pode passar para milhares, centenas e por aí vai, a gente pode ter um público maior. Então, a nossa ideia é essa, é muito mais satisfeito um cliente nosso vir sabendo o que está fazendo, a gente não falar grego com ele e falar assim, tu falou, não entendi nada. E saber assim, não, eu entendi o que tu falou, fez sentido essa tua ideia, ou não fez por causa daquilo. Pô, quando o cara questiona que é massa, sabe? Assim, não, peraí. Então pode ser uma ideia diferente. Então a Selic veio, eu não tive nenhum problema na minha carteira, com pessoas muito apavoradas, assim, pessoas só perguntando, o que acontece agora? O que vai acontecer? Mas esse negócio desse movimento sair, preocupação como foi no ano passado, no Covid, ele começou aquele auê, tá todo mundo bem ciente aí. Bom. Pessoal, trazer um negócio para vocês aqui, toda semana eu trago uma curiosidade e tento achar umas coisas do mercado financeiro, mas a última que eu não lembro mais o que eu fiz, mas acho que eu fiz o cara que errou e comprou alguns milhões de ações lá e deu um prejuízo gigantesco. Mas eu vi essa semana, passou várias vezes no Instagram e eu sempre sigo aquele Fatos Desconhecidos, pô, é bem legal, tem umas coisas muito bizarras lá que é engraçado. E a gente falou da Apple agora, até toquei na Apple recentemente na questão das ações e, pô, tava lá, Steve Jobs, mas ele começou com 2 sócios. O tal de Steve... Wozniak e o Wayne. Cara, eu tô lendo o livro de Steve Jobs, tá aqui na minha escrivaninha ali atrás. Olha, tá falando do Steve Jobs, eu falei, pô, a única coisa da Apple que eu tenho é o livro de Steve Jobs, tá aqui atrás. Cara, e ontem passei por esse capítulo. O Wayne, eles começaram a sociedade, o Wozniak, o Jobs e o Wayne, e aí eles decidiram fazer 45, 10. Então, ele ficou com uns 10%. O cara já tinha tomado um fumo no negócio de caça-níquel, eles se conheceram dentro da Atari, o Jobs trabalhou dentro da Atari. Só não fala o valor. O valor eu vou deixar para o final para os dois tentar adivinhar quanto é que foi o valor. Eu nem sei o valor, eu sei os percentuais, mas era 10%, eles se reuniram, ele mesmo, o Wayne, fez o contrato, né? E aí ele tinha um pouco de conhecimento jurídico, fez ali 3 páginas de contrato, colocou 10%. Deu ali um mês, ele voltou atrás e disse, galera, eu estou meio receoso com o negócio, tá? Eu queria abrir mão da minha participação. Ele até foi reembolsado, acho que com $1.500, alguma coisa assim, por ter saído da sociedade. E agora o cara estava meio mal de grana, não, um cara bem simples. Não, um cara... Ele poderia ter feito depois uma outra empresa e ter ganho rios de dinheiro e tal, mas é um cara que não estava muito bem financeiramente, né? E aí perguntaram ainda para ele se ele se arrepende. Ele falou, olha, naquela situação eu fiz o que era o melhor para mim, né? Então, se eu soubesse, óbvio que eu não teria feito. Mas imagino que 10% da Apple hoje colocaria ele como um dos mais ricos do mundo, né? A notícia que eu tenho aqui é um pouco mais antiga da coisa, isso era o cálculo só até 2013. Ele vendeu por 10%, na época pagaram $800 para ele, e hoje, 2013, final de 2013, equivaleria a $35 milhões. Hoje deve ter muito mais, está valendo $1 trilhão já. Sim, se ela vale $1 trilhão, 10% ali, 100 bilhões de dólares, né? 100 bilhões. Então, para ver a diferença, tá? De 76 a 2013, $800 virou $235 milhões. De 2013 até hoje, que é $1 trilhão, de 35 milhões virou $100 bilhões.
Então, pô, o fator tempo, cara, é perfeito. O tempo e esses juros compostos é perfeito. Eu disse, pô, de 76 para cá, cara, a pessoa tem 36, tem, sei lá, 47 anos. Pô, 47 anos é novo. Se o cara pensar dessa maneira, botasse, claro, não vai ter um tiro de sorte desse que nem teve o Enio. Pô, botasse lá $800, 76, juntar essa grana, pô, primeiro salário, tá aqui, ó, pau, guardasse, deixasse lá. Corre o grande risco de se tornar milionário. Cara, e é bem difícil perder também no longo prazo, só se o cara errar muito a mão e ver uma empresa muito fodida para colocar. Mas... Recomendo o livro, bem bacana o livro. Acabei de passar por essa parte aí, cara. O cara detalha muito bem esse acontecimento aí com o Wayne, coitado. Eu vou começando a ler o livro agora do Roger Marques, O Mais Importante Investidor, ganhei da Stock Pickers, naquela promoção que teve do podcast. Fiquei ouvindo deles lá e consegui participar e ganhei na promoção na época do Natal. Demorou um mês para vir, mas chegou, tá valendo. Terminei outro antes. Ô, Meme, a gente faz uma brincadeira toda sexta-feira. A semana passada não teve, o Jean ia acertar mais uma vez, acho que a gente vai contabilizar, porque foi um fato aí. Depois a gente delimita aí o Ibovespa para a próxima semana, qual é o nosso chute aí, pela nossa análise. O que vocês acham que semana que vem vai fechar o índice Ibovespa? Ganha esse livro aí, quem acertar, ou Júnior? Eu posso emprestar. Ou pensar em emprestar, depende da minha situação agora. Mas é um grande potencial, tá? Então, para ter o resultado certo, é para o dia 26. Então, para o dia 26 de março. Meme, um ponto é de quanto aparece aqui, qual é o teu palpite? Hoje está em 121. Isso aí é mais difícil que acertar jogo do Avaí, né, cara? É um palpite mesmo, assim, mas o palpite do palpite. Ah, tu tá de sacanagem. Hoje muito mais fácil assistir. Achar aqui pra cima da gente. Se fosse acertar o placar do Figueira, era mais fácil. Era WO, a gente pode chutar uma coisa assim, acontece periodicamente ali no time. Inclusive, ontem aconteceu uma coisa chata com o Figueirense, né? Caramba, nada mais do mesmo, né? O time decadente ali, praticamente. Eu tenho que entender a porque decadência. os caras saírem de Florianópolis para ir jogar no Paraná não é fácil, cara. Mas uma região ali de cara bravo, né? Hoje o Jean não vai acertar, Cascavel cara. Falou isso, os caras são muito homens. Cara, eu vou colocar aí... pode falar. É que o Jean só acerta quando tá em casa, cara. É que a borra do café que ele tira pra ler junto com os búzios tá em casa, ele não leva pro escritório. A não ser que ele tá com a mochilinha. Se tiver com a mochila ali, cara... Não, eu acertei aqui, cara. Ah, foi? Foi aqui? Achei que tinha alguma mandinga no meio, mas não tem nada disso, cara. Não. Cara, eu vou no chutão. Vou colocar aí 115 mil pontos bola. 115 redondo. Vai ser uma quedinha aí. Fechou acho que 116 alguma coisinha, né? Vai cair. Então dá 21. Dá uma recuadinha. Fechou. Sou sempre otimista, eu vou no 118 mil e 100. E 100. E 100, Sem dúvida. Não quer dar os pontos finais aí, 123. Eu tinha jogado para a semana retrasada 116 e 200. Eu falei, bom, não teve podcast. 117, acertei na mosca, né, mano? 117. Então foi. 117. Tem economista que ele fala que tem maneiras mais polidas de perder a credibilidade do que tentar acertar o dólar no final do ano, né? Acho que a mesma coisa é tentar acertar. Tem maneiras melhores de perder a reputação do que tentar acertar o... Mas vamos lá, né? A ideia nossa, o que é? A gente quer provar para todo mundo que não dá para ter uma previsão. Esse é o primeiro ponto, tá? Que a gente mesmo acompanhando aqui, sabendo que pode subiu, caiu, ter uma perspectiva dessa, uma noção básica, a gente erra. Então, mostrar que realmente ninguém tem bola de cristal. E a segunda é que a Vanessa liberou uma garrafa de vinho para quem tiver mais acertos no ano. Então, aí o negócio ficou um jogo mais pesado, tá ligado? Aí ficou um negócio mais acirrado, então a gente está disputando essa garrafa. Eu já tô com 3, né? Eu já tô com 3, né? Já, eu não vou compartilhar a planilha aqui que está no computador, mas tem a planilha data por data e quem apostou. Depois a gente chega nas sextas-feiras e consegue conferir. Vai ter apuração de dados ali, a gente vai fazer certinho. Tem que abrir para os ouvintes poder participar e colocar os palpites também. Vamos fazer um aberto aí com todo mundo. Vou fazer umas perguntas no Instagram, fazer caixa de perguntas na sexta-feira. Na sexta-feira a gente bota caixa de perguntas. Eu acho uma boa abrir isso daí para outras pessoas participarem também.
Boa ideia. Vamos fazer, quem sabe a gente pense num... Vamos bolar uma estratégia para ficar dentro das normas também. Vamos conversar depois, tem bastante norma, tá? Então, quero ver bastante... o chute do Jean, porque é o mais qualificado, né? Fala, Jean. 117,300. Ai, vamos bater perto, hein? Cara, Júnior? Eu vou jogar um pouquinho mais, tá? Tô com esperança nessa parte da vacina. Eu vou jogar 119. Hoje eu vou ser bem otimista 119. Com a vacina, que eu acho que a hora que chegar aquele calhamaço de vacina, o pessoal vai dizer, opa, agora eu tô começando a ficar um pouco mais satisfeito, e remédio também. Aqui em Santa Catarina, cara, disseram que só tem estoque de oxigênio ótimo de saúde para mais algum tempo, tá? Se continuar consumindo diariamente o que se consome semanalmente, não vai ter estoque por muito tempo, a gente vai ver um colapso. Então, assim, cara, é bem preocupante, tá? Então, assim, eu acho que uma notícia, às vezes, dessa da vacina e chegar aqui... Porque, assim, ó, o SUS é bom, cara. Então, o SUS vai distribuir bem essa distribuição. Claro, tem algumas cidades que estão fazendo rolo, mas aqui, pô, o nosso aqui tem horário de idade certinho, tá batendo. Então, a gente foi elogiado nossa distribuição de vacina. Então, a hora que chegar, a gente consegue distribuir rápido. Então, o negócio é ter um negócio. Então, eu acho que essas 138 milhões de doses aí foi boa. Quem sabe o Lula aparecendo de máscara e dizendo que a pandemia tá foda foi bom também. Por um lado, foi bom também. Vamos olhar o copo meio cheio sempre. Então, ele capitalismo é bom, competição é boa, né? Claro, competição sempre beneficia o... Concorrência é bom. O cara, quando nada de braçada sozinho no lugar, o cara fica de boa. Pô, não tem ninguém atrás de mim aqui, ó. Eu vou só na maciota. Quando não tem ninguém aqui do lado aqui, ó. Pau. Aí vai assim, não, peraí. Se ele tá de máscara, eu vou de máscara também. Eu começo a mudar um pouco o conceito. Então sou meio otimista, 119 mil. Fechou, gurizada? 6h25 aí, para te muito o pessoal ouvir, conseguir, às vezes, do trânsito para casa, ficar. Queria agradecer a todo mundo. Guilherme, sempre será bem-vindo, cara. Sabe que tu que me trouxe para Siglo, então eu tenho sempre um carinho muito grande e tudo o que tu fala, tu consegue fazer o pessoal entender de maneira simples, sabe? Que a gente vai falando aqui, usa termo, a gente não consegue fazer a analogia certa, o pessoal fica um pouco confuso e contigo é legal, tu sabe que eu te ligo de vez em quando para tirar uma dúvida. Obrigado, é recíproco verdadeira também hoje. Heber, brigadão aí por estar aí, irmão. Toca a ficha, estamos. Jean. Bom fim de semana para todo mundo, um abraço. Fechados em casa, né? Todo mundo fechado em casa, Netflix bombando, comprei até um Kinect, cara. Fazia anos que eu tirava o videogame da caixa, cara. Cervejinha, amendoim. Olha, eu até comentei com o Jean, vou dar a dica aqui, o Kindle tá R$299, o Kindle última geração, que funciona, dá para ler à noite, muda a tela e tudo mais. Pô, tem uma porrada de livro bom ali por 10, 15, 20 reais para ler e aproveitar que a gente tem que ficar em casa. Também, né? Tem uns e-books. Tem livro gratuito. Bacana, vale a pena. Eu tava pensando no preços aí mesmo, cara. Um cliente meu tem uma filha 299 tá barato. 200, tá bacana. Comprei meu, chega na segunda. 499. Exatamente, tu compra na quinta, na sábado tá na tua casa. 299. Vou anotar aqui. Jean, o teu chega semana que vem, cara, mas pega um livro aí, lê em casa, fica com a nega velha lá em casa. Não, já estou lendo rápido e devagar já. Búzios e Tarô. Tá lendo. Rápido e devagar é um livraço. Rápido e devagar, 2 formas de pensar. Só não é devagar, só não é rápido para ler, cara. Livraço. O que vocês acham, assim, cara? Só uma ideia já para antes de a gente encerrar a gravação, que eu vou encerrar e depois a gente termina a conversa aqui, dá o pause, mas para criar uma ideia, vamos criar uma biblioteca nossa. Fazer no Instagram também um negócio para deixar lá, tipo assim, os livros que a gente gosta, e a gente traz bastante convidados, gestores. Pois aí vai ser uma cópia quase descarada do Sock Pickers que faz isso, mas, pô, é legal porque às vezes nem todo mundo escuta a gente, escuta o Sock Pickers. Sim, e como exatamente. Tudo se copia, nada se cria, tudo se copia, então, cara, beleza. Então, acho que é uma boa... Eles nunca indicaram o Kindle, a gente indicou o Kindle, já estamos na vantagem, cara, já ajudamos mais. É que a gente é tecnológico, né, cara? A gente já entrega tudo pronto, tá ligado? O que tu quiser, tu vai ter aqui dentro. O Bosnier já disse lá atrás, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Galera, vou encerrar aqui, não precisa sair da live aí, depois a gente se despede particularmente. Valeu, pessoal, obrigado, até segunda-feira no nosso Morning Call. Curte aí, um abraço. Valeu,